sports lovers. Bem-vindo ao podcast Sports Lovers, a comunidade de quem ama e vive o esporte. Eu sou o Thiago Crucite, triatleta amador, cofundador da Sports Lovers, e estou aqui com meu amigo e meu sócio. Sou Everton Alemão, CEO e fundador da Sports Lovers, que é uma plataforma de conteúdo e influência onde nós vamos conectar especialistas do esporte às maiores marcas do Brasil. É isso aí, pessoal. Alemão, a gente criou a Sports Lovers, que é essa comunidade, é uma plataforma que vai conectar ali os especialistas junto com as marcas. Queria você aí, como nosso CEO, pudesse falar um pouco como é que vai ser isso. O que é a plataforma Sports Lovers? Não o que ela vai ser, porque ela já é. O que ela é, cara? Como é que vai ser essa comunidade, plataforma Sportech que conecta os especialistas com as marcas? A Sports Lovers foi criada pensando na comunidade. E pensando na comunidade, essa plataforma vai ser um lugar onde a gente vai conectar os especialistas do esporte, que são personal trainers, professores de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, todo mundo que tem uma autoridade e autenticidade para poder falar de alguma coisa, que estudou para fazer isso, com as grandes marcas do Brasil. Que marcas são essas? Todas as marcas que querem se comunicar com a comunidade do esporte. Então essa plataforma foi criada para isso e já está funcionando, já tem gente se cadastrando lá para a gente fazer essa conexão. Ou seja, a gente construiu a primeira comunidade de User Generation Content, ou dos creators, especialistas do esporte. E a gente criou isso daqui porque, eu sou triatleta, né? Eu estava treinando para Ironman e a gente estava conversando, eu e o Alemão, e aí um estudo para lá, um estudo para cá, eu falei, pô, Alemão, esse negócio de ficar seguindo gente no Instagram é um perigo, né, cara? Aí ele, por quê? Eu falei, porque assim, pra comprar roupa, escolher coisa para beber, para casa, o influencer, basta ele saber falar bem. Agora, quando se fala do esporte de saúde, né, que a gente vai falar aqui sobre wellness, né, o bem-estar, e também da performance, cara, a pessoa precisa saber, né, ser e fazer antes de postar, né? Então, conta um pouco aí como que você acredita que a gente vai agregar valor para os creators especialistas e como a gente vai agregar esse valor, essa comunidade também para as marcas. Os especialistas do esporte, eles já vivem isso. E por viver isso, já tem uma autenticidade natural, porque eles fazem isso no seu dia a dia. Eles dão 8 horas aulas por dia. No caso dos personagens, no caso dos fisioterapeutas, atendem 10 clientes por dia. Eles estudaram para isso, eles fizeram uma faculdade, tem CREF, CREFITO, enfim, as organizações que credenciam esses profissionais. Então, eles têm uma credibilidade para poder fazer isso. Então, eles já influenciam naturalmente. Então, se o seu personal falar para você, coloca o short Y porque ele vai possibilitar você a ter uma melhor performance, você não vai ter dúvida. Aí você vai lá e você vai comprar o short que ele está indicando. Da mesma forma, um médico. Ele vai falar, toma tal medicamento porque vai te ajudar na lesão XPTO. Então, você tem essa chancela deste profissional. E isso faz total diferença, porque eles já influenciam naturalmente no seu dia a dia. E o que as marcas estão buscando é exatamente essa autenticidade, porque a gente vai conectar essas duas pessoas, que é a pessoa marca, a pessoa jurídica marca, e a pessoa física ou a pessoa jurídica especialista também, para que eles façam exatamente esse elo de poder divulgar algum serviço, ou testar algum produto, ou lançar alguma campanha, e é exatamente isso que a plataforma vai fazer. E você falou uma coisa sobre o lugar, né, do personal, o lugar do nutricionista, o lugar do médico do esporte. Cara, o meu personal, eu brinco com ele que ele é meu personal e meu terapeuta, né? Várias vezes a gente conversa sobre várias coisas e, o cara corre, exatamente o que você falou, ele começa às 6 horas da manhã, né, irmão, e termina, sei lá, 10:30 da noite. Então, assim, pro cara aumentar a renda dele, ele é um cara super bom. Mas ele não, como é que ele vai aumentar o que ele ganha, né? Ele vai aumentar fazendo mais alunos? Não dá, porque ele precisa de pelo menos pelo menos 1h30. Pelo menos de 30 minutos entre dar aula para mim e dar aula para você. E a outra coisa também que a gente percebe e que é uma oportunidade que a Sports Lovers como comunidade tem como foco dentro dos especialistas
é capacitar esses especialistas, né? Uhum. Ou seja, garantir que eles despertem em si a capacidade de enviar uma mensagem. Uhum. Você falou que, inclusive, um amigo seu, que vai estar aqui com a gente no podcast, recebeu uma pergunta de um coach, né? Exatamente. Se ele queria continuar sendo personal trainer ou se ele queria ser um empreendedor do ramo fitness. Isso fez total diferença ali para ele. E o que muda de uma coisa para outra? Uma pessoa, é como se ele continuasse sendo um professor de educação física, de dar as 8 aulas dele por dia, num horário limitado, onde ele tem um ganho também limitado, ou se ele queria empreender. Empreender em que aspecto? Tornar ele uma marca, tornar ele tipo uma pessoa que ele vai poder fazer com que a marca dele gere receita e que expanda essa hora aula aí que ele tá limitado. Sim. Meu personal também, tipo, ele acorda 4 horas da manhã, a primeira aula dele é 5 horas. 5 horas? 5 horas da manhã. Caraca. E aí depois ele dá a aula das 5 às 6, aí ele se desloca no mínimo meia hora aqui em São Paulo, trânsito e tudo mais e tal. Enfim, ele vai até 10 horas da noite dando aula. Aí das 10 às 11 é a última aula dele, aí das 11 até meia-noite ele chega em casa, então esse cara dorme 4 horas, se ele dormir assim, muito, 4 horas por noite. E não tem como, ele vai aumentar como essa porque ele receita? pode dobrar a hora a aula dele, mas assim, vai chegar uma hora também que ele não vai... Existe um limite. Exato. E que ele não, dobrando a hora a aula dele, ele não vai conseguir dar 8, 9 aulas, porque não vai ter todo mundo, não vai ter gente que pague isso. Exatamente. Então, quando a gente viu isso, conversando com você, tipo, ouvindo as histórias do meu personal, de outros amigos também que são educadores físicos, a gente falou, minha esposa é médica também, o médico também tem essa mesma dificuldade, entendeu? Não é porque, tipo, a gente fala, pô, o médico ganha, não sei, mas ele também depende da hora, na hora dele, da consulta dele, do consultório. Então, assim, essa equação precisa ser mudada quando você entende e faz uma mudança de mentalidade para eu quero empreender, eu quero ser uma marca e como que eu vou fazer isso para expandir e quebrar esse elo entre hora-aula e o tempo aí que é muito limitante. E aí, eu acho que essa é a grande convite para quem está ouvindo a gente. Você especialista, creator, influencer, que conhece, que ama e vive o esporte, sportslovers.com.br, entra lá, se cadastra, faz parte da comunidade, você vai receber vários e-mails, tá muito legal. A gente desenhou um negócio que o especialista vai recebendo uma comunicação a cada 1 dia, 2 dias. A gente vai receber vários vídeos de dando ideias. Vai ser legal também que as pessoas que vão estar na plataforma vão poder ter acesso a ideias usando inteligência artificial. Então, tudo isso acho que dentro da Sports Lovers vai ser um negócio muito legal para esse especialista, o personal, nutricionista, todo mundo que vive, ou melhor, que ama e vive o esporte, despertar essa capacidade de comunicar, porque a autoridade e a autenticidade já tem. Isso e influência também. Influência também. O que a gente vai... Por isso que a gente usou essa palavra capacitar. Porque a gente vai dar ferramentas para que você treine e fique melhor na capacidade de levar essa mensagem, levar esse conteúdo, seja de um produto ou de um serviço, para uma marca, para o seu aluno, que é o consumidor final de uma marca. É isso aí. E mais, a gente capacitar e potencializar. No nosso logo aqui, é legal porque tem o raio e o coração. O raio, o alemão me ensinou que é um signo, né? Ou seja, dentro do esporte, você vai ver muitos raios. E que eu acho que a Sports Lovers expressa isso também na marca e para os especialistas isso, ou seja, a potência e o amor por aquilo que faz. Porque é como você diz, cara, o cara passa 4 anos, né? A maioria dos profissionais do esporte passam entre 4 e os médicos muito mais tempo estudando para poder fazer isso, né? Mas aí, Alemão, eu quero também entrar aqui agora nas marcas. E aí eu vou começar você com uma pergunta. Pô, mas as marcas já não têm essa conexão? Por que a Sports Lovers é tão importante para as marcas ou onde as marcas vão se conectar com essa comunidade da Sports Lovers? A gente teve recentemente numa feira, né? E a gente conversou com diversas marcas lá, uma feira desse segmento de wellness, que por sinal está crescendo muito.
E aí a gente ouviu algumas histórias ali de pessoas que têm feito isso, de certa forma caseira, ali do seu jeito e tal, muitas vezes com micro e nanos influenciadores, alguns até fazendo com comunidades de médicos, mas não em escala, não capacitados e não também... O papel da plataforma é fazer uma curadoria para que a gente saiba exatamente quais são os objetivos da sua marca. Então, eu quero gerar fluxo para o meu e-commerce. Uhum. Então, eu vou olhar para dentro da plataforma, vou ver quem que são essas pessoas que podem gerar fluxo para o seu e-commerce. Eu quero gerar autoridade para o meu produto X, que está chegando agora no mercado. Então, a gente vai olhar para dentro dessa comunidade, vai ver quem pode emprestar esses valores para a sua marca. E escalar isso. E em todo o Brasil. Aí é que está a grande sacada da brincadeira. Então, Ou seja, escala. Escala. Então, eu quero fazer um teste silencioso. Eu não quero que essa pessoa divulgue nenhum tipo de conteúdo, mas de um produto que eu estou testando para tal coisa. Uma barrinha X, quero testar e eu quero ver como ela performa em ambientes onde é super calor, tipo Nordeste. Eu quero lançar lá. A gente vai mandar esse produto, a pessoa vai testar, vai preencher um formulário, vai devolver para você. E você vai falar, pô, eu acho que funciona, o cara deu para os alunos dele, gostaram e tudo mais. E a gente sabe que para a indústria, principalmente, isso é muito custoso, isso é muito difícil de fazer, porque é difícil você, do nada, chegar lá, pô, quero lançar um produto lá no Nordeste, quero chegar lá e, me passa aí 5 pessoas para eu poder testar, mas são 5 pessoas aleatórias, não, são 5 pessoas que consomem o seu produto. Mas como eu vou saber que esse cara consome o meu produto? A gente vai saber. Porque na nossa base a gente já fez essa curadoria, quando o especialista se cadastra ali, a gente sabe exatamente quais são os produtos que ele consome, quantos alunos esse especialista tem, e isso nos dá um conhecimento ali da base que a gente tem muito bom para poder oferecer para as marcas, seja para testar produto, Sim. fazer campanhas, desafios, gerar fluxo para o e-commerce e até fluxo de conteúdo. Às vezes a marca tem uma dificuldade de gerar conteúdo para as redes sociais dela, com autoridade. E eu tenho essa base aí. E tem várias oportunidades também que a gente começou a perceber, conversando já com alguns parceiros nossos. Claro que a Sports Lovers já tem algumas marcas que são do segmento esportivo, Sim. mas a gente também tem várias marcas que querem conversar com o segmento de wellness, né? Ou seja, que não nasceram dentro do segmento de wellness, né? Dentro do segmento de performance, mas que são marcas extremamente relevantes e importantes para o dia a dia de quem pratica, de quem ama, de quem vive o esporte. E os especialistas, né? Essa comunidade de especialistas, a ideia... algumas ideias eu acho que são bem objetivas, como teste de produto, como divulgação, como chegada de produto. A gente conheceu várias marcas que estão chegando e que elas precisam, o tal do inglês, desculpa aqui pessoal, go to marketing, ou seja, ir para o mercado, né, e chegar no mercado, às vezes maximizando o investimento em mídia e claro, que vai construindo as suas próprias estratégias, mas a Sports Lovers veio para facilitar a vida dessas marcas e conectar essas marcas com uma comunidade de gente que fala com propriedade, com autenticidade, com influência, e que a gente brinca não, né, porque é feio, mas a gente expressa em várias partes da nossa comunicação de que a gente é a comunidade e a plataforma de quem treina antes de postar, né? Então, assim, acho que isso é uma das coisas que a gente fala, assim. E eu acho que é importante treina antes de postar, estuda antes de falar, porque esse é o especialista, esse é o lugar de fala do especialista. Ele se sente muito confortável, porque quando ele vai passar um exercício ou um tratamento ou uma dieta, ele estuda, não é da cabeça dele. Ele precisa perguntar quem que é o Thiago, como que é a rotina do Thiago, o que que o Thiago faz de esporte, quais são os objetivos do Thiago, para depois ele poder passar qualquer tipo de informação. E para as marcas isso é muito relevante, porque às vezes ela nem vai precisar explicar a funcionalidade do produto ou do serviço dela, porque esse cara ele já é um usuário, ele vai saber às vezes mais do que a própria marca. Aí falou, não, cara, eu acho que o seu produto ele é bom para isso aqui, que todo mundo sabe, mas assim, ele potencializa outra coisa que nem você sabe.
E para as marcas também, você falou da questão da receita e tal, do investimento, na verdade. O investimento que ela faz nos especialistas, que ela vai poder fazer nos especialistas, não é nem de perto comparado ao investimento que ela já fez com influenciadores. Exato. E o que ela vai ter com os especialistas é totalmente diferente dos influenciadores. Os influenciadores vão continuar tendo seu lugar de fala, quero alcance, quero lançar um negócio grande, mas aqui eu vou ter um negócio que os influenciadores não vão me dar, que é essa autenticidade, que é essa lealdade de marca, que quando o cara falar para a comunidade de corredores dele ali, tipo no caso de uma assessoria, tipo falar, meu, tá aqui, é parceiro nosso, eles vão ser um sports lovers. Isso. Dessa marca, eles vão abraçar isso. E a gente fala com conhecimento de causa, a gente já teve alguns cases Sim. que a gente já pôde perceber isso, que quando é de verdade, a comunidade realmente abraça a marca e ela vende naturalmente tudo que ela pode emprestar. Isso é legal, porque assim, a gente tá nisso já faz um tempo. Sim. A gente começou a gente pensou em dar essa escala e comunicar, porque a gente percebeu a potência disso, né, Lemão? A gente vai contando ao longo dos próximos episódios, ao longo dessa jornada, nessa comunidade, as nossas experiências com as marcas e os especialistas. Então a gente percebeu que isso é algo que é muito potente, né? Sim. Por isso que eu acho que essa potência que a Sports Lovers tem, tanto pro especialista quanto para a marca, acho que é fundamental. E aí, falamos um pouco sobre a plataforma, sobre o ecossistema e sobre essa comunidade que integra mais a parte do negócio. E aqui o podcast, o que você pode esperar do podcast, né? Sim. A gente definiu 3 pilares que a gente vai ter aqui, 3 tipos de convidados, 3 tipos de conversas que vão misturar, em todas as conversas vai misturar as 3 coisas, porque a gente já percebeu que não são separadas, sim, né? Sim. Que o pilar da performance. Então, que as pessoas que vivem do esporte, amam o esporte, mas que querem chegar num alto nível de performance. A parte de wellness, que é a parte do bem-estar, ou seja, eu quero treinar porque eu quero viver bem, eu quero envelhecer bem, ou eu quero continuar envelhecendo e vivendo muito bem. E o terceiro pilar são os negócios, porque tem cada história legal, cara, que a gente já ouviu e a gente encontra dentro do mundo do esporte, curiosidades, como marcas surgiram, como marcas criaram produtos que inauguraram um novo mercado, tipo esse negócio de isotônico, né? Que coloca um pó que você coloca, e aí, antigamente você comprava lá um produto pronto e agora tem um pó, e aí, então assim, uma empresa de um produto que vende um pó que hidrata, então assim, são várias histórias muito legais sobre esse negócio. E aí, Alemão, falando um pouco de cada pilar, né? A gente também, assim, tem uma conexão. Eu sou um cara mais maluco da performance, tanto que eu quebrei o fêmur treinando e fazendo Ironman. Você é um cara do wellness. Eu acho que hoje em dia eu já tô querendo mais wellness e ele tá querendo a performance, porque ele já falou que quer fazer uma prova de 5K, batendo recorde. Não, mas 5K não é performance. Não, mas não importa. Entrada. Exato. E a gente também falou um pouco do nosso negócio, que é Sports Lovers, né? Que é a nossa paixão, assim. Sim. E é importante dizer que aquilo que a gente está fazendo aqui, a gente quer muito, cara, que o especialista bombe, né, cara? Porque assim, a gente quer distribuir a grana na mão de gente que faz, de gente que tem autoridade, gente que tem autenticidade, gente que tem isso. Então, a gente também vai falar muito sobre essa potência que a gente quer causar dentro dessa comunidade. E esse espaço também é para dar visibilidade para os especialistas. Exatamente. Esse podcast também, vocês vão ver aí nos próximos convidados, tem vários muito legais aí, são especialistas, são pessoas formadas em educação física, nutrição, enfim, todas as áreas que a gente já passou por aqui, e eles vão contar um pouquinho dessa história deles, como que eles fizeram essa virada tipo de chave, como eles se veem como marca, como eles falam com as marcas, como eles se capacitaram para estar preparado para chegar a parcerias de marcas. Então esse é um espaço onde a gente também quer trazer muito conteúdo para inspirar vocês que estão ouvindo a gente aí e para dar visibilidade para esses especialistas e também
trazer as marcas. Uhum. Porque trazendo as marcas aqui, eles também vão poder falar um pouquinho dos objetivos de negócio deles, pra gente poder fazer essa conexão aí. E falar dos DNAs das marcas, para mim, os especialistas que estão conectados com a gente, Sim, quando chegar o desafio de expor ou trabalhar com uma marca, saber qual que é o DNA da marca, né? exatamente, exatamente. E aproveitando aí que o Thiago puxou esse espaço do podcast, vamos falar um pouquinho de quem somos no esporte, É. né? Ele já deu um spoiler aí, mas vou começar pelo Thiagão. Quem é o Thiago no esporte? Cara, o Thiago no esporte é um cara que absolutamente acredita no poder que o esporte salva e faz bem. Eu falo que eu tenho alguns pilares da minha vida, que são os valores que equilibram a minha vida, que é família, minha espiritualidade, o trabalho e o esporte. Então, assim, essas 4 coisas são as coisas que equilibram a minha vida. Então, o Thiago no esporte é um cara que encontra no esporte um lugar para acalmar os seus dragões internos. Então, eu sou um cara que agitado, ansioso, ao mesmo tempo que eu pareço ser extrovertido, eu também preciso recarregar minhas energias e o esporte é esse lugar que recarrega. E eu acho que eu sou também esse cara do esporte que busca melhorar o tempo inteiro. Eu acho que a performance, ela é algo importante para mim, Alemão. Eu gosto de saber que eu tô chegando no meu limite, assim. Então, o esporte é esse lugar que eu às vezes encontro o meu limite e aprendo a ser humilde, que a gente tem que entender que tem certas coisas que eu não vou conseguir melhorar. Mas também é um lugar que eu posso me desafiar e falar que alguns limites são limites da nossa cabeça, ou são limites que a gente mesmo se impõe, ou são limites que podem ser ultrapassados caso a gente se dedique e ponha energia e força nisso. Então eu sou esse cara dentro do esporte que equilibra 4 pilares da minha vida como um ser integral, minha espiritualidade, a minha família, o meu trabalho e o esporte como pilares que dão um lugar na minha vida, assim. E como chegou esse esporte aí na sua vida? Como que o esporte chegou? Tem uma história que você me contou que eu acho que seria legal você colocar aqui. Cara, assim, o triatlon, ele foi um esporte que chegou quando eu era muito novo. Eu frequentava uma comunidade, uma igreja, né? E um dos caras que eram meus amigos mais velhos e tal, tava trazendo o Ironman pro Brasil. E ele falou assim, tô trazendo um negócio chamado Ironman. E eu nem sabia, não fazia a menor ideia. Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, muitos anos atrás. E ele me contou o que era. Ele falou, pô, você tem que nadar 3,8 quilômetros, pedalar 180 quilômetros e depois correr 42 quilômetros. Eu falei, putz grila, meu, eu nunca vou fazer isso na minha vida. E esse cara, o Fred Azevedo, que eu quero muito que a gente possa conversar com ele, eu fui percebendo o quanto a vida dele era abençoada, assim, ou seja, era uma vida plena dentro disso. Aí depois disso eu fui trabalhar, desencanei e tal. E aí em 2017 para 2018, ou 2016 para 2017, eu fui para uma viagem, fui para os Estados Unidos, e eu estava dirigindo o carro, alemão, e eu me deparei com uma. Chegou no final de uma rua sem saída. Nessa rua sem saída tinha uma escada gigante. Eu desci essa escada, tava meio gordinho nessa época, assim, não gordinho no sentido só de gordinho, mas no sentido de, cara, meio que tocando a vida, assim, vivendo a vida, trabalhando pra caramba, comendo pra caramba, sem pensar em nada. Eu desci essa escada, cara, orando ali, refletindo sobre o sistema da espiritualidade, e eu vi um cara com o bonezinho do Iron Man, velho. Aí eu falei, pô, vou fazer esse negócio. Quando eu fui começar a treinar, eu percebi que não era tão simples assim. Então, em 2017, eu comecei a treinar. A gente já era muito amigo. E aí eu comecei a perceber o quanto eu tinha que evoluir, o quanto o esporte me ensinou a ser humilde. E aí, recentemente, eu voltei a treinar de fato para um Ironman, para o 70.3 de São Paulo de 2024, ano passado, que foi tudo quando aconteceu. Então, esse esporte se conectou na minha vida num momento de uma busca. Por isso que eu falo, o esporte muda a vida. Num momento muito importante da minha vida. Em todos os momentos
importantes da minha vida, o esporte se conectava. Então, nesse ciclo que eu nadei pra caramba, pedalei pra caramba e corri pra caramba, foi um momento onde eu pude me conhecer muito, cara, e aprender muito, a ponto de evoluir muito rápido. E eu acho que essa evolução muito rápido me gerou um tesão muito grande, assim, de, putz, meu, isso aqui é o que eu quero fazer na minha vida. Então, ali eu falei, pô, meu sonho é poder viver do esporte, construir algo pro esporte. E hoje, nunca imaginei que a gente estaria fazendo a Sports Lovers, mas é um cumprimento de um sonho que nasceu dentro do esporte e de que eu me conectei. E sobre o triatlon, por que um cara como eu, agitado, acelerado, o triatlon é importante? Porque ele é muito dinâmico, cara. Então, assim, eu escolhi ter minha modalidade porque eu tenho um grande amigo, o Edmundo Caetano, que foi um dos primeiros triatletas no Brasil, e uma vez a gente tava correndo, ele falou, cara, beleza, você corre bem, mas assim, acho que você vai se dar muito bem no triatlon. Eu falei, putz, lembrei lá da minha infância, me conectei com aquele momento de desejo, e realmente eu me encontrei no triatlon, essa dinâmica do esporte, e gosto do endurance, porque me tranquiliza. Então, nadar bastante, mais longo, pedalar bastante, correr bastante, vai me tranquilizando, vai me deixando... Deixa a dopamina liberar. Exato, liberar. E é um vício, né, gente? Não tem o que fazer. Tudo isso é bonito, mas também é um vício. Importante dizer. Boa. Mas o alemão tem uma coisa legal também. Eu queria saber, vou devolver essa pergunta pra você, alemão. Gostei dessa pergunta. Quem é o alemão no esporte? Totalmente diferente do Thiago. O Thiago, ele é esse cara que ele já falou, do performance, eu sou o cara do wellness. Então, o esporte, pra mim, ele tá num lugar de equilíbrio, ele tá num lugar onde ele faz parte da minha rotina. Quando eu vim para São Paulo, né, já faz 15 anos que eu tô em São Paulo, sou do interior de São Paulo, e lá a gente tem costume de fazer check-up, né? A gente foi fazer um check-up lá e aí um médico, cardiologista, falou, ó, você tá indo para São Paulo, então assim, eu vou te dar 3 conselhos. Primeiro, boa alimentação. Segundo, durma bem. E terceiro, pratique alguma atividade física. Não necessariamente nessa ordem, mas ele falou essas 3 coisas. Aí eu fiquei pensando, eu tava vindo para São Paulo a trabalho, né? Sou publicitário. Falei, boa alimentação, acho que não vai estar rolando, né? Naquela época já tinha essa marca de aplicativo aí que todo mundo pede, então assim, morava sozinho, era isso que a gente fazia, pedia comida em casa. Dormir bem, todo mundo sabe a rotina que é uma agência de publicidade. Acho que nem todo mundo, alemão. Conta um pouco isso aí, porque Ou era, né? Ou era. Assim, sai tarde, come pizza. Assim, se passou das 8 horas nas agências, tá liberado pedir pizza, entendeu? Então, assim, era a janta de quase todo dia da semana. Pizza. E sobrou o quê? Pô, praticar atividade física. Só que como a gente trabalhava pra caramba, também não tinha tempo. Então a atividade física era, às vezes, a própria galera da agência organizava um futebolzinho, a gente saía ali da agência, ia jogar futebolzinho. E aqui em São Paulo, tipo, quase todo o prédio tem uma academia e uma esteira, pelo menos, no prédio. E foi lá que eu comecei a dar minhas primeiras corridas ali. Também como um ambiente onde eu já estava começando a onda de podcasts, eu gosto muito de ouvir podcasts, então eu já colocava o fonezinho, já começava a correr, era um lugar onde eu também consumia conteúdo. E também, tipo, como o Thiago falou, tipo, colocava ali falava com os seus monstros ali, era a hora que eu também tava ali, eu comigo mesmo. Porque não tem outra coisa, senão é olhar para dentro de si quando você tá correndo, porque senão se você começar a pensar em outra coisa, você já dispersa ali do seu foco. Então foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos na corrida. E hoje tenho como sagrado ali, tipo, toda segunda-feira bater meu futebolzinho lá, tipo, com meus amigos, mas assim, meramente por diversão, meramente por wellness e para me manter movimentado, para me manter em movimento também. Então é bem equilibrado, assim. Eu já tentei ser jogador eu ia profissional. falar agora. O alemão é meio craque. Eu já Inclusive, ele tentei ser joga jogador. com as estrelas. Ele é humilde aí. Já tentei ser jogador profissional, zagueiro. Mas hoje eu só brinco, enfim, com o pessoal e com os amigos. Mas, alemão, você
o futebol, a gente fala muito, quando fala de esporte hoje em dia, fala aí corrida, bike, triatlon e tudo mais. Mas futebol é o esporte que une o Brasil e o mundo, né? Eu viajo o mundo pelo meu trabalho e é impressionante que em qualquer lugar do planeta, se você fala de futebol, você se conecta com as pessoas. E você falou uma coisa legal sobre o futebol, que é a comunidade, que Sim, foi também esse momento que você estava vindo, né? De Presidente Prudente. sim, sim, E o esporte sim. foi essa É, comunidade. o, o esporte como grande agregador de comunidades no plural, Boa. né? Porque é, quando eu vim como o Thiago falou, do interior para São Paulo, o esporte ele também possibilitou eu me conectar com outras pessoas e com realidades diferentes daqui de São Paulo. Então era no futebolzinho lá que depois a gente falava de outras coisas a não ser de trabalho. Uhum. Porque no trabalho a gente falava de trabalho e quando você saía pro futebol, a galera, tipo, se abria mais, enfim. Então é muito importante esse espaço que o esporte tem de relacionamentos sociais, de trocas, e de gerar realmente isso que hoje está muito popularizado, mas que é esse termo comunidade, mas que é muito difícil de fazer isso acontecer. Não é tão simples e é muito importante se ter Uhum. uma comunidade para poder você fazer parte, se sentir parte. Porque no fundo, no fundo, no fundo, você quer sentir parte de algo. Exato. E a comunidade te dá esse senso de pertencimento. E Alemão, você é publicitário e queria que você contasse um pouco assim, teve um boom das comunidades pós-pandemia, né? Sim, Porque a gente experimentou a gente teve esse contato com a solidão, sim, ou com a, sim. né? E aí, como é que foi essa coisa da comunidade? Por que que isso você acha assim? Eu sei que você já estudou muito, né, por causa dos seus clientes, essa coisa da comunidade, assim. Por que que a pessoa estourou? Por que que todo mundo tá buscando uma comunidade hoje em dia, assim? Cara, a gente viveu um período muito, muito triste, né? Na humanidade como um todo, que foi a pandemia, né? Muitas pessoas, enfim, perderam familiares, toda essa parte muito, muito triste. E a gente ficou muito tempo sozinho, em casa. Eu lembro que na pandemia, tipo, eu fazia aula, era o celularzinho, assim, personal, tipo, lá tô lá no celular, e eu na sala de casa ali fazendo, tipo, a minha aula. E isso despertou é, um senso nas pessoas, tanto é que o ramo de eventos também ficou assim, né? Efervescido. Que todo mundo achou que as pessoas que ia que- acabar, mas explodiu. Exatamente, que as pessoas ficaram muito tempo reclusas em casa, falando, pô, agora a galera vai sair com tudo. Vum. Só que a gente aprendeu uma coisa nesse período de pandemia, que aprendeu a cuidar do corpo, aprendeu a cuidar da mente, porque era a única coisa que a gente tinha capacidade de controlar. Era exatamente isso e era a fuga que nós tínhamos de, pô, vou descer numa esteira, eu vou correr num rolo de casa, porque eu não podia ir pro parque, pô, a gente não podia ir para os A gente lugares não podia encontrar os públicos. amigos, cara. A Não gente podia... não, a gente não podia se ver, cara. Exatamente. Então, ali eu acho que se desenvolveu um senso de, tipo, meu, de, pô, como era uma pandemia que tem relacionado, estava correlacionado com a saúde das pessoas também, acho que o foco virou para isso. Pô, eu preciso me cuidar, eu preciso ser uma pessoa mais saudável, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso praticar alguma atividade física. E aí, isso 2020, 2021, 2022, as pessoas começaram a ir para fora. E aí veio um boom do mercado de wellness, que é o que a gente está vivenciando exatamente agora. Tipo, Porque eu também acho, Alemão, que, conectando um pouco na sua fala, cara, essa história da gente ter medo, né, daquilo que a gente perdeu, ou ah, seja, porque assim, né, então assim, a gente percebeu que essa comunidade, essa conexão e cuidar da gente era um negócio fundamental, cara. exatamente, exatamente. E aí veio esse boom que a gente está vendo agora, que é o mercado de wellness. O Brasil já movimentou 96 bilhões de reais em 2023. Tudo E que é coisa de wellness. tudo, 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 tudo que você Não, imaginar. repete de novo isso aí, cara. 96 bilhões de reais em 2023. E no mundo, até 2028, são 9
bilhões de reais. Em No quê? mundo. O mercado de wellness vai movimentar. Então você está me dizendo que são 96 bilhões Só no Brasil, em Só no- 2023, bilhões de reais ou de dólares? de reais. De reais. De reais. E no 9 trilhões de dólares no mundo para wellness. para wellness. Esse é o mercado que a gente está falando. E aí, falando de pandemia, saúde, conectando, que eu quero que também você fale aí, aproveitar esse falar do publicitário. Cara, a explosão da influência, a nova era dos creators, que na minha opinião, acho que a Sports Lovers está inaugurando uma nova era chamada teve a era dos influencers, a era dos creators, e eu sinto muito pro pessoal que ainda tá nisso aí, mas tem uma nova era dos especialistas. Que nova era é essa, Alemão, que a gente inaugura também com a comunidade da Sports Lovers, dos especialistas, que misturam influência e creators, mas Sim. são especialistas? É a era do marketing de influência 4.0, que é a era da autenticidade. As marcas buscam verdade e os especialistas têm essa verdade para oferecer. E as pessoas também, Alemão. E as pessoas também. Eu vi essa semana uma pesquisa que a geração Z é quem mais olha para isso. Então ela sabe identificar se uma marca está falando verdade ou se ela só está querendo vender o seu produto contando alguma coisa. Não é nem mentira, às vezes ela só está floreando. O marketing só deu uma floreada ali, tipo, mas a geração Z percebe. É uma historinha bonitinha, mas não enxergo verdade nisso aí. Então, o marketing que nós estamos inaugurando essa nova era é um marketing 4.0 de especialistas, de quem estudou, de quem, como você falou, treinou antes de postar, estudou antes de falar. Então, é esse marketing de influência que a gente está criando. E o Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo. Sim, porque junto com a pandemia teve a explosão da busca por saúde, aí isso ocasionou uma explosão no mercado de wellness, Sim. e isso criou um bando de gente viciada e consumir dela. A minha mulher fala que assim, você fica rolando tela, eu achei boa essa, né? Assim, rolando tela aí antes de dormir. Cara, que é um assustador. Quais são esses dados aí de rolação de tela, de consumidor de redes sociais? O Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo. É maluco isso, né? Do mundo. Ou seja, tipo, a gente é fissurado nesse negócio aí. E junto com essa crescente, né, das redes sociais, veio o marketing de influência como uma possibilidade das pessoas influenciarem outras pessoas a comprarem determinados produtos ou serviços. E também existe um dado que 73% das pessoas já foram influenciadas por um influenciador a comprar alguma coisa. sim. Então, de cada 10, 6 já foram influenciados. E tem a nova era agora dos influencers criarem as suas próprias marcas e produtos. Exatamente. E os próprios negócios. Exatamente. E é por isso que a gente está falando que a Sports Lovers é uma disrupção, uma grande oportunidade, uma grande comunidade para os especialistas, porque a ideia é pegar os nossos personagens, vou aqui personificar eles, dizendo que, ok, vocês vão dar 10 aulas por dia, 8 aulas por dia, mas a ideia é como você pode aproveitar essas oportunidades de se colocar melhor, de conversar melhor com o seu público e também recomendar boas marcas. Porque no final das contas, as pessoas, a gente falou muito sobre as marcas querem isso, mas eu percebo isso, cara. Eu já te falei uma história complexa. Eu vou citar aqui, não vou jamais citaria nomes, mas que eu falei pro Alemão uma vez. Eu falei, Alemão, eu tô seguindo uma mulher aqui que fala tudo sobre inflamação e tal. E aí um dia eu falei, vamos ver onde ela se formou e qual é o consultório de nutrição dela. E eu descobri que ela não tinha se formado, que na verdade ela estava compartilhando apenas a história dela. E aí depois fui procurar vários profissionais e fui perceber a diferença disso. Então as marcas vão continuar, eu acho que você publicitário pode dizer isso, mas vão continuar anunciando em grandes mídias, em grandes veículos, mídia paga na internet, influencers, mas agora é uma nova era, a era dos especialistas, que as pessoas querem ouvir quem de fato estudou, quem de fato usa, quem de fato e faz antes de falar. E existe uma grande diferença entre aumentar base e construir comunidade. Exatamente.
O que a Sports Lovers está se propondo é uma construção de comunidade. E não é aumentar base. Um like é frio. Uma construção de comunidade é quente. Ela é Sports Lovers, ela vive o que ela fala. Então é diferente. Se for uma empresa que está buscando conversão meramente pelo ROI, frio, do jeito que ele é, talvez não seja esse o lugar onde a gente quer transitar. Mas se ela está querendo buscar uma conexão real, de verdade, autêntica, esse lugar é o Sport Lovers. Exatamente. E eu acho que o Sports Lovers é o lugar também que o alemão falou isso para mim várias vezes, que é primeiro de quem ama, porque quem ama aí vive o esporte. Essa conexão ela é muito poderosa. Alemão, para a gente começar a finalizar aqui, você como nosso CEO, o que vem por aí? Assim, quais são as nossas ambições aí? Cara, além desse espaço que a gente criou aqui de podcast, que vai vir muitos convidados legais, bacanas, enfim, tipo, que vocês vão poder acompanhar conteúdo riquíssimo, a gente já está no ar a nossa plataforma sportslovers.com.br. Então você, especialista, entra lá, se cadastra, preenche seus dados. É importante que você faça o cadastro certinho, bonitinho, lá com todos os dados, porque as suas informações vão ser necessárias para a gente poder depois conectar com as marcas certas ali, tipo, e com os objetivos das marcas também. E para você, marca e marcas, né, desse Brasil todo aí, que tem um desafio, tipo, que tem um objetivo claro de negócio, também procurar a gente para a gente poder fazer essas conexões aí. Então, E eu acho que essa conexão toda que você falou, ela acontece dentro dos propósitos e dentro do DNA. Então, a Sports Lover está começando aqui no Brasil. Eu sou mais megalomaníaco, sei lá, vou falando aqui. A ideia é que a gente leve a Sports Lovers também para outros países, porque, como o alemão falou, nós estamos falando de um mercado de quantos trilhões? 9 trilhões de dólares. É 9 trilhões de dólares. Eu nem sei o que isso significa, assim, tipo, não tenho a menor ideia do que isso significa. O fato é que existem muitas pessoas que vão entrar no mercado e muito legal isso acontecer, que é pela oportunidade. Sim. Mas eu acho que a diferença da Sports Lovers é que a gente ama e vive o esporte e a gente quer potencializar os especialistas, essa nova era dos especialistas que amam e vivem o esporte, e as marcas que amam e vivem o esporte, e as marcas que querem amar e viver o esporte. Porque a gente percebe que tem muitas marcas grandes que procuram a gente para falar como que a gente se conecta com essa comunidade. Então acho que é isso, né, Alemão? É isso aí. Nascemos para dar voz para essas comunidades e gerar valor real para todo o ecossistema. É isso. Então, você conheceu hoje um pouco mais sobre a Sports Lovers, sobre quem é eu e o Alemão, quais são os valores que balizam a nossa vida e o nosso propósito como empresa, como plataforma e como comunidade. Então, fique por dentro de tudo isso. O pessoal vai colocar aí o sininho, né? O like. Segue a gente aí, Sports Lovers Oficial, Sports com S, Lovers com S, Oficial. Vai estar passando a tardinha aqui em todas as redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube, LinkedIn, é tudo igual. Tudo igual. Então, a Sports Lovers e o podcast, esse nosso encontro, esse nosso lugar, essa nossa mesa, vai ser muito rica. Muita gente legal, né, irmão? Eu gostei muito disso. Sem spoilers. Sem spoilers, sem spoilers. Valeu, Thiagão. Valeu, obrigado, né, irmão? Sports Lovers.